Quem vê o pequeno Pedro nem imagina a trajetória que ele já passou. O garotinho tem apenas 8 anos, adora futebol, faz coleção de camisetas de times e, além disso, entende muito do assunto. Quando eu fiz 6 anos, eu pensei, será que quando eu crescer eu queria ser jogador de futebol? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tá muito envolvido nesse Neymar, porque ele tá cai-cai, que meu pai fala, mas eu nem ligo pro meu pai. Mas você acha que o Neymar é bom? Acho. Olhando assim, cheio de energia, não dá pra acreditar. Pedro nasceu com trombose na artéria cerebral média esquerda. Após o nascimento do Pedro Lucas, ele começou a apresentar alguns eventos. Nós não tratamos isso como uma doença, nós tratamos isso como um evento que aconteceu, mas que ele já superou. O Pedro foi diagnosticado com uma trombose na artéria cerebral média esquerda e ele teve 18 paradas respiratórias. Nessas 18 paradas, a gente já entregava para Deus porque a gente não achava que ele iria voltar. Ele ficava roxinho, ele ficava com apneia, com cianose e daí ele ficou na UTI lá em Cuiabá por 21 dias. Foi desenganado por 22 médicos, onde a gente veio e retornou de Cuiabá para cá com esse diagnóstico. Sem perder as esperanças, os pais foram atrás de vários recursos para ajudar o pequeno. Ele fez vários tipos de terapias. Os vídeos gravados pela mãe mostram o desenvolvimento dele. Com 21 dias, o Pedro Lucas começou a fazer fisioterapia. Aí ele fazia todo um atendimento multidisciplinar, com fisioterapia, com TO, na piscina, ecoterapia. E isso foi dando uma resposta muito rápida e isso foi animando todo aquele corpo clínico que cuidava dele. Todos queriam estudar ele, porque de um caso tão grave, de um diagnóstico tão complexo, ele foi dando resposta dentro, na idade cronológica de uma criança normal. E isso foi só dando mais aquela energia para nós de buscar coisa nova, de incentivá-lo, e ele só foi melhorando. A deficiência poderia prejudicá-lo e muito, inclusive no aprendizado. Por isso, a mãe Keila se formou em pedagogia para tentar alfabetizá-lo em casa. Nesses 8 anos foram etapas. Quando o Pedro Lucas aprendeu gatinhar, a médica dele falou: olha mãe, ele aprendeu gatinhar, mas ele não vai andar, porque ele não tem essa parte, né, no cérebro dele. Aí eu falei, não, ele vai andar sim. E comecei a me esforçar o dobro ou o triplo para que ele andasse. E ele começou a andar, fui de novo na médica dele, ela falou assim: mãe, ele andou, mas ele não vai falar, porque a parte da linguagem ele não tem. Aí eu voltei para Sinop, fui estudar Libras, falei, bom, se ele não vai falar, eu vou aprender Libras. E do tanto ele foi muito bem estimulado, porque o Pedro Lucas, ele não tinha o movimento da língua. Então, logo que ele era bebê, a gente tinha que tratar ele no conta-gotas, porque ele não tinha deglutição. E ele foi tão bem estimulado para ele aprender a poder engolir, para ele poder mamar ou se alimentar sozinho, que estimulou uma parte no cérebro dele e ele veio a falar. Fala tudo. Com 1 ano ele já falava tudo. Quando ele tinha 5 anos, ele aparentemente tinha uma dificuldade muito grande no aprendizado. Aí a doutora dele também falou para mim: olha mãe, talvez ele vai ter um aprendizado mais lento, né? Mas não se preocupe, vamos ser felizes do jeito que ele está agora. Eu retornei para cá e comecei a fazer pedagogia. Me graduei, né? Fiz pedagogia para poder alfabetizá-lo. Foi muito difícil. Foram 2 anos para ele aprender uma sequer letra. Mas depois que ele aprendeu aquela letra, ele deslanchou e quando ele entrou na 1ª série, ele já sabia ler e escrever já. Hoje, Pedro é uma criança com alto desenvolvimento intelectual e motor normal. Ainda apresenta algumas dificuldades com a mão direita, mas nada o impede de fazer o que gosta, jogar bola. Simone é psicóloga na escolinha de futebol que ele frequenta. Ela conta como foi recebê-lo e fazer parte da sua história. Para nós, ele não apresentou nada. Desde o princípio, a gente sempre trabalhou com ele como trabalha com todas as outras crianças. Então, pra gente, ele era mais uma criança lá dentro. E aí, quando eu conversei a primeira vez com ele, eu percebi que não, ele não era mais uma criança, porque ele tinha um desenvolvimento acima das outras crianças. Quando ele falou para mim a primeira vez sobre termos técnicos do futebol,
futebol, como gol olímpico, como jogadas de impedimento. E aí eu falei, ele entende, ele não é mais uma criança como qualquer outra que está iniciando no futebol, não, ele já veio com uma base de conhecimento técnico que ele tem. A gente passou a estimular, como por exemplo, essa questão do lado dele, da mão e tudo, e a gente sempre passou a estimular da seguinte forma, o professor diz, cobra o escanteio para mim, para dar uma estimulada na parte motora dele, joga aqui o colete para mim, mas joga com a outra mão, só quero se jogar com a outra mão. Então ele foi se desenvolvendo, mas ele já veio com essa base teórica e técnica do futebol. Mais do que uma superação, Pedro teve o dom da vida de volta.